meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de seleção brasileira. A seleção de Carlo Ancelotti vence sobre a Coreia do Sul, a seleção coreana do Sul, lá na casa deles por 5-0, mas também tem que falar que é uma seleção fraca, baseando nos níveis que a gente tem de prateleiras do futebol mundial. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, se a seleção jogou bem, tendo em conta o nível de dificuldade do jogo de hoje, que era bem baixo, e também que muita gente já tá iludido só por esse jogo. E é o que acontece em vários jogos. Tanto que aconteceu na Copa de 2022, que o Brasil enfrentou seleções fracas e todo mundo acabou se iludindo. Agora vem o Hexa. E já tem muita gente falando isso de novo. Então a gente tem que mexer nesse ponto que a seleção só tem que iludir mesmo a gente se ganha da França. Se ganha bem, se ganha uma vitória boa, jogando bem, entendeu? Porque a seleção coreana não tem muito parâmetro assim pra gente pegar e falar, o Brasil jogou muito bem, hein? Agora vem o Hexa. Não tem, gente, não pode se iludir com isso, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque se eles não gostam de futebol, eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Ok, gente? Então, bora começar! Gente, a seleção brasileira veio para campo com Bento no gol, na lateral direita Vitinho com o corte do Wesley e do Wanderson, na esquerda Douglas Santos no lugar do Caio Henrique, a dupla de zaga Gabriel Magalhães e Éder Militão, que jogaram bem hoje por sinal defensivamente, mas também é um ataque bem fraco da Coreia do Sul. Lá na frente, no meio de campo, a gente tinha Casemiro, Bruno Guimarães e junto a eles Matheus Cunha. E lá na frente, na esquerda, Vinícius Júnior, na direita, Estevão. E no ataque, Rodrigo. Só que o Rodrigo, ele trocou muito de posição com o Vinícius durante o jogo. O posicionamento de cada um ali no jogo foi mais ou menos o Estevão só pela direita e vindo por dentro também dos ataques, que ele pegava a bola. O Vini sempre trocando com o Rodrigo para centroavante ou ponta esquerda. Às vezes os dois ficavam na esquerda, que é uma função que eles faziam muito juntos no Real Madrid de 2023-24, que foi campeão da Champions com Carlo Ancelotti, que o Vini jogou muito a ponto de ser bola de ouro, mas acabou não sendo. Mas não vamos entrar nesse assunto, que eu tento entrar nisso todo vídeo, tá? Então, a seleção brasileira, na base do possível, jogou bem hoje, tá? A gente tem essa escalação, que era meio que o melhor que o Ancelotti tinha para hoje, tendo em vista os desfalques que tinha hoje. Então eu acho que o Ancelotti conseguiu formar uma boa escalação e aí, pondo em prática, também deu certo. Sobre a seleção coreana, o Brasil faz o primeiro gol com o Estevão aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Uma bela bola do Bruno Guimarães por Estevão fazer sozinho na cara do gol do goleiro da Coreia do Sul. Faz um belo gol o Estevão, e essa é uma imagem que a gente vai ver muito ainda na seleção brasileira, que é o Estevão brilhando cada vez mais. E aí logo depois também teve um golaço da seleção brasileira. O Rodrigo faz um belo gol, Vinícius Júnior toca, Casemiro toca na movimentação do Rodrigo, fazendo fake, ele vem, ginga para um lado, ginga para o outro e chuta no cantinho do goleiro. Um belo gol, um golaço de Rodrigo Goes, o raio. E aí a gente tem que entrar num ponto. O Rodrigo fez outro gol nesse jogo, a gente já vai entrar aí, mas o Rodrigo é aquela coisa, tanto no Real Madrid quanto na seleção ele não pode ficar fora. O Rodrigo é um jogador que tem um nível técnico absurdo,
tá? O Rodrigo, ele sabe se movimentar muito bem, tem um nível técnico muito bom, passe muito bom também, tem uma ótima habilidade com a bola nos pés. Não é tudo que tem Vinícius Júnior, tem Mbappé, entre outros craques, porque o negócio do Rodrigo é mais tecnicamente. Mas pondo em vista o que o Brasil precisa hoje, o Rodrigo é muito importante para essa seleção. Então, na minha opinião, ele tem que ser titular absoluto para essa Copa de 2026 por estes fatores, tá? Eu acho que hoje, na hierarquia da seleção brasileira, de quem tá jogando melhor, de desempenho mesmo, eu acho que o Rodrigo está à frente do Vinícius Júnior. Polêmica, comenta aqui se vocês concordam comigo, mas eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, porque o Rodrigo, hoje em dia, em desempenho na seleção brasileira, joga melhor do que o Vinícius. E aí no Real Madrid também tem essa disputa de quem pega a posição ali um do outro. Agora eles entraram numa disputa com o Real Madrid e Xabi Alonso, quem vai ficar na esquerda? Porque o Rodrigo vai brigar por essa posição, porque ele sabe que tem um desempenho ótimo e o bastante para ele estar sob titular com Xabi Alonso. Ok, gente? Logo depois, o intervalo, porque hoje eu vou meio que resumir ali o jogo, mas porque a gente vai falar de um fator ali de iludir se o Brasil está pronto para a Copa, só por causa desse jogo, entendeu? A gente já vai entrar mais nesse assunto que é o mais importante do vídeo, tá? Porque falando coletivamente, falando do jogo mesmo, é um jogo fraco, porque é uma seleção, é um adversário muito fraco. Tendo em vista a seleção brasileira, que hoje em dia não é aquela seleção brasileira que a gente tem acostumado, não é a França de hoje, não é a Espanha de hoje, que vai jogar ainda contra a França lá em março, que aí a gente tem que ver como a seleção vai sair, e aí a gente vai ver se a seleção está pronta para a Copa de 2026, ok? Então eu acho que se pegar uma seleção fraca, eu acho que não tem muito o que analisar ali muito, sabe? Então depois do intervalo, tem algumas trocas ali, o Carlos Augusto entrando no lugar do Douglas Santos, a gente tem o Estevão saindo para entrar o Paquetá, aí o Paquetá fica no lugar do Bruno Guimarães. Acho que eu gostei muito da análise do Ancelotti sobre esse jogo, sabia que a Coreia ia apertar no primeiro tempo e apertou na saída de bola, mas a Coreia só deu uma finalização no gol no jogo inteiro, para vocês verem o nível de ataque, tanto de ataque quanto da defesa, porque logo em 1 minuto do segundo tempo, o Estevão pega a bola do Kim Min-jae na área e ele só manda para o fundo das redes e o Estevão faz o segundo gol dele no jogo e o terceiro gol dele pela seleção. Como eu já falei, a gente vai ver ainda essa imagem de Estevão brilhando pela seleção muitas vezes, por muito tempo ainda, então se acostumem, torcedores brasileiros. Depois a gente tem outro gol de Rodrigo no passe do Vini para ele mandar no cantinho do goleiro. E por último, mas não menos importante, o quinto gol de Vinícius para retomar a confiança de Vinícius Júnior na seleção brasileira. Ele recebe um ótimo passe do Matheus Cunha e limpa a zaga, até escorrega um pouco, mas na hora da finalização conseguiu fazer o gol. Então o jogo acaba em 5-0. E agora a gente vai para o fator que mais estamos esperando aqui, que é o fator: o Brasil está pronto para a Copa do Mundo de 2026? Agora vem o Hexa, entendeu? Não pode se iludir com isso. A seleção brasileira é um time que antes botava medo em todo mundo. Até 2006, né? Até 2006 botava medo em todo mundo. Aí depois foi a geração boa ali, foi acabando. O Neymar chegou. Mas o Neymar, ele sempre foi aquela estrela, aquele craque solitário na seleção brasileira, nunca teve ninguém para acompanhar ele ali, e é o que atrapalha, porque o futebol é feito sobre 11 contra 11 jogadores, e não sobre 1 contra 11 jogadores. Então você só tem do Neymar, e é um fator que tem que pegar para a Copa do Mundo de 2026. Muita gente aqui no Brasil fala, a seleção brasileira só vai ganhar se tiver Neymar. Eu acho que o Neymar, hoje em dia, eu acho até que a gente está se perguntando se ele vai para a Copa. Pela questão física. E não pela questão de o Neymar tá bem para ir para a Copa. Eu acho que mesmo se tivesse jogando mediano no Santos, eu acho que tem que ir mesmo. Porque o Neymar é o Neymar. É aquele cara que pode ser decisivo. Eu tenho certeza que ele não vai para a Copa de titular.
Tá, isso vocês já podem ter certeza. Só se acontecer uma coisa muito fora da curva, ele volta de lesão, que agora ele tá lesionado. Novidade, e aí ele volta e jogando muito bem. Isso eu acho que seria um milagre. Então, só se acontecer uma coisa muito fora da curva, muito fora da montanha-russa, a montanha-russa sobe em questão de desempenho do Neymar, mas eu acho que muito difícil. Então, tenho certeza que, provavelmente 99% de certeza, que o Neymar, se ele for pra Copa, não tô dando certeza que ele vai pra Copa, ok? Se ele for pra Copa, com certeza vai ser como reserva. Eu acho dificilmente ele chegar lá como titular desse time. Agora, a questão física acabou com a carreira dele. Entendeu? Tem muito, assim, se dizer que o Neymar não vai pra Copa. Eu acho bem possível isso. Tá? Eu acho 50% de chance do Neymar não ir pra Copa. Porque a questão física tá atrapalhando muito ele. E o Ancelotti já pegou no ponto que se o Neymar não tiver bem fisicamente até a Copa do Mundo, ele não vai. Ele não vai. A seleção brasileira tem que aprender a jogar bem sem o Neymar. Entendeu? Então o Ancelotti tá botando isso na balança também. E é o que eu tô gostando. Porque a gente não vai ter o Neymar pra sempre. E isso já tá se mostrando agora. A gente pode já ter perdido o Neymar há mais de 2 anos. Entendeu? Porque talvez ele nem volte mais. Então a gente tem que se colocar na balança que a seleção brasileira só vai estar pronta quando enfrentar uma seleção boa e ver como vai sair. Porque não dá para colocar na balança a Coreia do Sul como um time que dá para testar a seleção brasileira. Entendeu? Então eu acho que esse jogo foi mais pra jogar mesmo. Acho que não foi nem pra testar. Porque testar pra ver se vai bem ou não dá pra ver, porque o adversário é muito abaixo do nível que a gente tem hoje no futebol mundial. Ok, gente? Então essa foi a minha análise sobre esse jogo e sobre o que a gente tem que falar sobre o fator Neymar e sobre o fator a seleção brasileira está pronta para a Copa. Comenta aqui a opinião de vocês. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, que eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Ok, gente? Então é isso e fui!